Boa noite, amigos. Estamos aqui com mais um episódio do The Dealers para você. É muito importante que você curta esse vídeo, compartilhe. Tudo que eu falo em todas as vezes, eu repito agora. Por favor, nos ajude com a audiência. O The Dealers tem a missão de contar histórias da distribuição automotiva e muito mais para todos vocês. Sempre com convidados especialíssimos. E hoje mais um convidado que ele é sensacional. Eu vou falar algumas coisas dele, mas eu vou deixar ele se apresentar e contar a história dele completa. Mas olha, ele é diretor e sócio de algumas marcas, né? Hyundai, Caoa Chery, Mitsubishi, Honda, Jayco, Kia, Peugeot, Citroën, tem uma operação de seminovos. Ele foi eleito ano passado entre as melhores concessionárias que operam autoavaliar. Isso é um motivo de muito orgulho para nós, é uma coisa muito bacana. E ele é presidente da Sochery também, além de tudo isso. Eu estou aqui com o Marcelo Sartório, que veio do Espírito Santo para o The Dealers. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme ter você aqui. E é uma honra. Boa noite a todos. Bom, a honra é toda minha, né? Não tem como descrever assim, o prestígio desse convite, não tem como negar e não tem como pensar duas vezes. E vamos falar um pouquinho da nossa história, né? Bora! E mais um aprendizado aqui com você, Capô. Que isso! Bom, você começou com 16 anos, certo? Você trabalhou no departamento de peças numa concessionária. Isso. Né? Eu, como um tino aí pro lado comercial, assim, acho hoje, né? Não gostava muito de ficar aprofundando em estudar, né? Aí meu pai falou assim, você se vira, vagabundo, vai trabalhar, não dá para te sustentar, não. E meu tio era, digamos assim, sucessor de uma funcionária ou outra, ele pediu um emprego pro meu tio lá e eu achei que ia ter uma moleza lá com meu tio botou para descarregar caminhão lá no depósito de peça da Volkswagen, lá que era gigante, né, na época, 1986. A gente descarregava, era caminhão, paralama, aquele negócio tudo, e fui trabalhar no almoxarifado lá. Mas era concessionária? Concessionária Volkswagen. E era Kardex ainda, não? Kardex, trabalhei, fui kardexista também. Então, as gavetinhas, né, que você acha, escreve. E o problema das gavetinhas, eu tive vários acidentes com a gavetinha, porque alguém esquecia a gaveta de cima aberta, eu estava na de baixo, levantava, batia a cabeça. Não era mais ou menos isso? Presenciei isso aí algumas vezes também. Lá era mais, só tinha, quando trabalhei no Kardex, era só eu de homem lá, tinha umas duas moças também. Era muita gavetinha, né? De vez em quando não dava cabeçada. E cada item era uma fichinha. Cada parafusinho, cada roela era uma fichinha. Era até bonito ver aquilo, né? Aí você colocava lá, que tinha mais demanda e tal, uns clips. Isso, tinha as coresinhas, né? Amarelo, vermelho, verde. Era meio que uma curva ABC com... Isso mesmo. Com as corzinhas lá, era até divertido. Aí anotava em cada ficha saída, quanto sobrava, etc. E para fazer o inventário, e pegava todas as fichas e ia para a prateleira para contar. Fiz muito inventário disso aí, contar pedra, porquinha, parafuso. Hoje é muita moleza, você não acha? Hoje está muito mais fácil, né? Eu acho que isso é um grande problema, né? Porque é tudo muito fácil hoje. E aí na minha ignorância, eu costumo dizer assim que isso está fazendo o mundo ficar um pouco mais preguiçoso, né? Mais burro, entre aspas. Mais burro. Ainda mais com a inteligência que a gente criou, né? Que a nossa inteligência criou, a gente criou a inteligência que supostamente a inteligência natural é pior que a inteligência artificial. Exatamente. eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu sou muito cético contra esse excesso de facilidades, né? Em todos os sentidos, desde lá da sessão de peça até no nosso showroom, na entrega. Eu falo, gente, o vendedor vai fazer o que hoje, um vendedor de carro, por exemplo? Porque eu fui vendedor de carro, a gente fazia tudo. A única coisa que era mais fácil na época era a quantidade menor de concorrentes diretos, né? Sim. Mas hoje é tanta facilidade que os jovens acham tudo difícil. De tanta facilidade que tem, acham qualquer tarefa difícil. E isso é um desafio para a gente, né? Eu acho que a gente
e é uma tendência natural, já estou mudando de assunto, mas tudo bem, à vontade. A gente bate um papo aqui. Nossos pais tiveram um tipo de vida, né, de acordo com a época deles, com as dificuldades deles, etc. Eles procuram, os pais, sempre em relação aos filhos, e meu pai fez comigo, meu pai conseguiu o primeiro emprego, meu primeiro sapato, com 17 anos, eu não tinha sapato, né? E o sapato era furado, ele botou um papelão para poder usar, tal. Então você vê assim uma dificuldade absurda que hoje não faz nem sentido, né? Eu nunca passei por isso. E a gente quer proteger os filhos mais ainda. Você tem 2 filhos, é isso? Tem um casal. Casal. Adolescentes ainda. Então, você protege ele de um monte de frustração, de problema que você passou. Mas a gente acaba não preparando eles para a vida. Porque eu brincava com meus filhos, a hora de vocês perceberem que o mundo não é justo é agora. Exato. Porque a porrada lá, quando você tiver adulto, vai ser muito maior. Então já pensa assim, não é justo, o mundo não é justo. E a frustração você tem que começar a ter já. Porque se você não tiver bastante frustração agora, lá na frente você não aguenta. Caporal, a gente não combinou aqui nada dos assuntos, nem nada, né? Mas assim, eu vejo que o meu maior desafio hoje é formar os meus 2 filhos para o mundo. Não é as empresas com 500 funcionários que eu tenho o orgulho e a sorte de ter lá meus 2 sócios-chefes, que eu chamo assim, que me colocaram nesse negócio, né? Não são as empresas, para mim o maior desafio são meus filhos. E eu tenho uma frase que eu falo para eles, pai, de novo isso, você é chato, né, e tal, coisa de adolescente. Eu tenho uma frase que depois eu vim a descobrir que era de Freud, né, que fala, para o seu próprio bem, tomara que você se frustre bastante. E eu falo isso para meus filhos hoje. Que eu tento dar de educação a ele, eu e a minha esposa, a eles, é muito distante dessa educação positiva que está na moda hoje, né? Não estou dizendo que eu estou certo, né? Mas é muito distante disso. E resgatando um pouco daquilo que, na simplicidade dos meus pais e dos meus avós, sem saber, eles me ensinaram. Hoje eu percebo isso, né? Que quando eu era jovem também não percebia. Então hoje eu percebo e tento adaptar isso aí e proteger sim um pouco, mas preparar os meus filhos para viver do lado de fora das grades dos condomínios. Para mim esse é o meu maior desafio como homem, não é nem como empresário. Eu acho que de todo mundo aqui que está ouvindo a gente, né? Eu lembro, tem um episódio da minha vida, porque meu pai foi diretor de concessionária, presidente de holding e tal, sem nunca ter estudado. Ele fez o ensino médio, teve uma formação técnica ali, mas nunca fez uma graduação no ensino superior, uma faculdade, etc. Não teve chance de fazer isso. Um gênio preparado pela vida, né? Não teve muito jeito, né? Tinha que fazer isso. Agora, o sonho que o filho dele fizesse. Então, e só servia a Fundação Getúlio Vargas. Então, eu só podia prestar vestibular na Fundação Getúlio Vargas, não podia prestar em outra. Era ali que eu tinha que... E era uma pressão grande em casa. Na época, claro que eu não entendia isso, né? Tanto é que eu prestei vestibular escondido em outras faculdades, na qual eu ganhei bolsa na outra e comecei a estudar na outra escondido. Né? E é interessante porque quando eu entrei na GV, eu cheguei para meu pai e falei, olha, tem que pagar a faculdade e tal. Ele falou assim, não. Eu falei que você queria que você estudasse lá, não falei que ia pagar. Você se vira, quem vai pagar é você. E eu lembro que, eu estava começando a trabalhar, não tinha muito dinheiro, não tinha nada. Eu pagava a faculdade com nota promissória. Eu renovava o semestre, vacinava a nota promissória, jogava para frente, né, pedalava, alavancava o meu negócio ali, porque não tinha jeito. Né? Até eu comecei a melhorar, ganhar um pouco mais ao longo da faculdade, aí eu tinha dinheiro para pagar. Mas meu pai forçou a entrada na faculdade que ele queria ter feito, me obrigou a fazer. E chegou na hora de pagar, não pagou. Você não imagina a revolta do cidadão aqui, né? Falando assim, fiquei louco. E aí, mas hoje eu vejo assim que é um grande aprendizado. Né? Essas coisas que dificilmente a gente talvez não consiga proporcionar aos nossos filhos foram as situações que nos prepararam, né? E ainda estão nos preparando, né? Nos dão base para hoje. Falei com minha filha semana passada. Se ela assistir esse trabalho nosso aqui depois, ela vai puxar a minha orelha. A minha filha, pai, meu sonho é fazer um intercâmbio na Áustria,
na Inglaterra, e eu quero ir para lá e tal. E falei, minha filha, vai atrás, é seu sonho, corre atrás, vai buscar, vai realizar, vai conquistar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, olha, os meus sonhos eu estou começando a realizar agora com o meu dinheiro. Os seus sonhos você vai ter que conquistar, porque eu não vou bancar tudo. Não vou bancar, não vou te despreparar a esse ponto. Você vai se virar e vai correr atrás das realizações dos seus sonhos. Não sou eu que vou bancar os seus sonhos. Fica bravo. Deixa. Que legal. Vamos em frente. Bom, mas aí você virou bancário depois de uma época. Eu achei que minha vida estava muito difícil lá nos estoques de peça, Cardex, descarregando caminhão e tudo mais. E surgiu uma oportunidade num banco, né, que eu achava que era molezinha, ainda acho. 6 horinhas lá, vai lá, bate cartão e tal. E fui para um banco lá que me convidou, através do meu pai, era muito conhecido no comércio, meu pai era gerente de farmácia, né? E depois virou um pequeno sócio de uma pequena farmácia e me conseguiu um emprego na cidade. Isso tudo no interior do Espírito Santo? Tudo em Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira de Itapemirim. Terra do nosso rei Roberto Carlos. É isso aí, muito bom. E Rubem Braga e outros. E fui para lá. Realmente era molezinho, trabalhava um pouquinho. Eu sempre fui, como é que se diz assim, meio ousado, né? Aquele trabalho de escriturário do banco não me ficava inquieto, eu queria fazer mais coisa, eu queria cobrir caixa, e um gerente administrativo não deixava. Não pode, porque isso, você não tem experiência. Eu queria fazer outras coisas, né? E eu não aguentei ficar no banco, não aguentei. Fiquei 1 ano só, e a própria empresa que eu saí me convidou de volta, aí sim para fazer um trabalho de acessórios, porque no banco eu passei a atender na parte de aplicações, no overnight, né? A gente está voltando para isso, né? Só chega a inflação um pouco mais, a gente fica... Está chegando para isso. No overnight, eu atendia o sócio do meu tio. E ele gostava do meu atendimento, me chamou para voltar. Nem foi meu tio que me chamou de volta, foi o sócio dele que faleceu. Para vender acessório. Para montar o departamento de acessório e vender acessório. Enfim, fui para lá na cara e coragem, não tinha muito a perder. E fui aprendendo ali. Não tinha estrutura nenhuma e as coisas foram dando certo. Quem vê hoje para vender acessório, na época eu vendi um toca-fitas Rio de Janeiro para botar num Gol. E o Gol custava 10 mil dinheiro lá, não lembro que moeda era na época, cruzeiro, cruzado. O Gol custava 10 mil dinheiro lá e um toca-fita que tinha que vender para aquele Gol custava 1.000, era 10% do valor do carro. Hoje não se cogita uma situação dessa, como é que a gente vivia. E daí foi meu primeiro trabalho assim, inicial de gestão, sem saber o que era gestão, né? Vamos falar um pouco de venda de acessório, porque eu escuto muitos vendedores falar, falam assim, impossível vender acessório hoje em dia porque os carros vêm todos equipados. Não é assim? Eu ouço isso também. Você ouve isso também. O que você acha? É verdade isso? Não, eu acho que assim, as coisas vão evoluindo, vão se adaptando. Diminui sim o nível de acessórios a se vender. Eu já vendi retrovisor do lado direito, né, como acessório. Calota e outras coisas. E já instalou muito ar-condicionado. Nossa, virava a noite. Instalando ar-condicionado, exatamente. Fazia o jump no chicote, ele pegava fogo. Já aconteceu comigo, por isso eu falando. Era um inferno. Hoje a gente não vai fazer mais isso. Não existe, mas assim, hoje você tem o que você agrega valor como embelezamento, com proteções, com pequenos detalhes de tecnologia para completar. BPF. Rastreador, sei lá, tem um monte de coisa que dá para colocar. E tem pequenas coisas que, por exemplo, a gente sai no carro, vai fazer uma pequena viagem, você não tem onde botar um suporte para um celular para você ficar visualizando isso. A gente não oferece isso no concessionário. Mas só que tem que ter, eu vejo assim, eu não tenho exemplo bom a dar, não sou um bom exemplo de venda de acessórios hoje nas nossas lojas, tem uma oportunidade aí, eu vejo como oportunidade, mas tem que ter muito foco, as pessoas têm que querer vender. E eu era muito disso, eu queria vender. Hoje tem muita oportunidade de acessórios, sim, e que a gente chama o nosso FNI, né? E os agregados, desde o embelezamento, segurança. Sabe que eu vejo uma oportunidade na concessionária? Porque realmente o vendedor está focado na venda do automóvel e muitas vezes ele acha que vai agregar mais coisa, vai dificultar para o cliente e acaba não vendendo e o objetivo é vender o carro. Tem essa historinha aqui. Atrapalha. Né? Atrapalha, tá. Mas
Você tem uma passagem de oficina hoje, mais ou menos de quantos carros em todas as concessionárias? Sei lá, 2.000. Juntar tudo. Isso aí. Né? Coincidentemente é por aí. É por aí, tá. Então você tem 2.000 oportunidades que o consultor técnico tem de olhar para o carro do cidadão e não tem o suporte de celular. E ele poderia oferecer. Isso não está. Hoje, essa venda, o departamento de serviço não vende serviços e acessórios como poderia, né? Não aproveita essa oportunidade. Não aproveita a oportunidade. Eu sou um exemplo claro disso que minhas equipes não aproveitam. E quando pega um gestor que tem esse cunho, você vê que logo dá um pico assim de venda. Ah, mas esse cara entrou tem 2 meses e agora está vendendo 300% a mais. É porque era muito incipiente. E isso vai dentro da concessionária oportunidade no pós-venda, como pneus. Sim, tudo. Né, e outras coisas. A gente está criando uma situação aqui com um software nosso aí, de que a inteligência artificial vai identificar nos carros que estão passando na oficina, que estão entrando na oficina, oportunidades, vão jogar já na OS como sugestão, porque é facilitar a vida, né? Nunca existia isso antes, né? Mas como sugestão para aquele carro, daquele ano modelo, naquela quilometragem que está, o que mais, e na situação que o carro está, o que mais você pode oferecer para ele? Porque talvez assim a gente cresça, né, o ticket médio de OS, venda mais acessório, etc, etc. A gente mesmo vai criando essas facilidades que vai, na consequência, vai emburrecer. A médio prazo vai dando um resultado pior nas pessoas. Assim, mas senão não sai. Eu percebo que assim, a gente foi doutrinado no passado a buscar as pequenas oportunidades em tudo. Sem saber que era assim, né? Por natureza. Hoje a gente cria essas facilidades e o consultor técnico às vezes não quer levantar o bumbum da cadeira para dar uma volta no carro. Hoje é obrigatório fazer o checklist, tudo bem, mas uma volta no carro com um olhar de oportunidade. Exato. Né? E pior que isso, quando você vai entregar o carro pronto para o cliente, o consultor técnico ainda consegue entregar um carro sem conferir se o carro está bem lavado. Depois o cliente reclama. Então, eu sou muito do básico, Caporal. Faça o básico bem feito, que não vai ter erro. Não inventa a roda. A roda são para ser inventada com, né, trabalhos como o seu, que vão desenvolver novas ferramentas, novas tecnologias. Agora, no dia a dia do atendimento, usemos todas as ferramentas possíveis. Mas se tentar não fazer o básico com o cliente no dia a dia, vai acabar perdendo esse cliente. Você sabe, o básico tem que ser bem feito. Eu estou lembrando aqui, eu trabalhei como gerente de serviço uma época, né? E me irritava muito no final do dia a fila de consultor técnico, o cliente esperando atrás para pedir desconto. Eu tinha que assinar todos os descontos. Isso me irritava tanto. Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Toda semana eu comprava uma coisa nova. Então eu comprei uma churrasqueira, uma televisão, uma bicicleta. E minha sala era de vidro de frente para os consultores, né? Eu ficava olhando eles lá e botava ali. Aí eu falava assim, ao final da semana, quem trouxer menos desconto, eu marcava, cada real era um ponto. Então quem tiver menos pontos de desconto que eu der no final da semana, já leva aqui. Leva o presente. Leva o presente. Os caras sumiram da minha porta. Não aparecia mais ninguém. Você vê que é comportamento, né? Comportamento e simplicidade. Simplicidade. Porque me irritava, o cara ficava lá, tinha que ensinar as OS, dar desconto, o porquê, justificar. Falei, vocês não conseguem lidar com a situação? Aí colocava o print, ficava aparecendo bonito, mas era diferente, o cliente até perguntava, quer aquela churrasqueira? Não, é pra mim. O cara gostava, essa é minha. De novo, né, aprendizado, são ideias simples que com certeza é um básico, né? A gente pode levar para ressuscitar isso hoje, né? Fazer um resgate dessas coisas do passado aí, né? Isso precisa estar na pele das pessoas que trabalham hoje. Fazer o básico bem feito, né? É isso aí. Tipo caneta Bic, né? E o Grupo Prime, quando entrou na tua vida? Mas o Grupo Prime entrou na minha vida em 2007. Né? Eu trabalhei 20 anos com esse grupo lá de Cachoeiro, que um dos sócios era meu tio, que aprendi muito com ele, né? Muito. Mas por uma oportunidade que ele enxergou, ele quis contratar corretamente, quis contratar uma diretoria mais profissional e veio gente de fora. Só que numa dessas histórias aí, um desses diretores de planejamento, orçamento, tal, tenho muito a agradecer
esse diretor dele lá, ficou acima de mim, e um japonês, ele quis me forçar a barra para assinar uns orçamentos no ano que vem, para o próximo ano, sem justificativa. E você já me conhece um pouquinho, a minha forma de não concordar com uma coisa que é meia verdade. Meia torta, né? Meia torta, e ele queria que eu assinasse aquele orçamento para vender o dobro de motocicletas para o ano que vem, sem nenhum embasamento, porque para vender o peixe. Eu falei, não vou assinar, você não confia em mim? Eu falei, não confio em você, eu não te conheço, como é que eu vou assinar um negócio, cara? Ele perguntou, né? Eu respondi. Enfim, isso gerou a minha demissão do grupo do meu tio lá. No final das contas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, profissionalmente. Fui convidado por esses meus 2 sócios hoje, né? Eu sou muito honrado por isso. Estava começando um negócio Hyundai na época, eles dois também saindo de banco, eles saindo de carros seminovos, que eles tinham uma loja e eles compravam seminovos comigo, lá nas concessionárias desse meu tio. E deu certo. Eu entrei nesse desafio. Graças a Deus também eu não fiquei um dia desempregado, porque no outro dia começou a chover telefone convidando. Acho que a reputação que a gente cria é o nosso currículo, né? Exatamente. É o boca a boca, principalmente no estado pequeno como o Espírito Santo. E eu entrei em 2007 para montar uma concessionária Hyundai, na época Caoa Hyundai, no interior do Espírito Santo, em Cachoeiro, na minha cidade. Eu entrei como pequeno sócio deles, não pensei 2 vezes. De lá para cá, as coisas foram dando muito certo, muitos desafios, muitos erros, né? Tentativa e erro, você sabe como é construir as coisas, e erra-se 10 vezes para dar certo na 11ª, e foi crescendo, né? No interior, foi crescendo na capital também. Depois eles me convidaram para mudar para a capital e abrir outros negócios e gerir os negócios, alguns negócios deles que eu não era sócio. E graças à confiança que eles me depositaram, as coisas foram crescendo. Aí saíram aí de 2, 3 lojas. Hoje nós vamos fechar o ano, se Deus quiser, com 18 pontos de vendas no estado, no Espírito Santo. Mas e um monte de marca, né? Aí nós somos, através da primeira, eles são muito arrojados, assim. Eu sou muito operacional para fazer as coisas funcionar e eles são muito ousados, né? A nível de crescimento, e aprendi muito com eles nessa questão de risco, de endividamento para crescer. Sempre fui, ainda sou muito conservador, então foi um encaixe assim de complemento de perfis, né? E fomos crescendo. Da Caoa Hyundai, que eu tenho muita gratidão a Caoa Hyundai, porque nos colocou num negócio, numa oportunidade. Aí vocês viraram a bandeira para Hyundai Motors depois. Isso, para Hyundai Motors Brasil, né? Quando nós viramos 3 bandeiras, depois abrimos mais 4 aqui para a Hyundai. Você pode falar um pouquinho sobre essa transição? Como é que foi? Como é que funciona? Como é que funcionou? Posso, não tem nenhum segredo, não. Na realidade, na época, a Hyundai chegou com Hyundai Motors, né? Com Corporation, veio para o Brasil com muita vontade de fazer rede rápido, como acontece até hoje, né? Hoje mais rápido ainda. E nós tínhamos já algumas lojas Caoa Hyundai. E achávamos que ia ser tudo junto, né? Vender tudo junto ali. Enfim, não entraram num acordo, Caoa com a Hyundai, e fomos convidados a virar algumas lojas nossas para a Hyundai Motors Brasil. E assim fizemos, também tudo bem conversado, olho no olho, com a própria Hyundai na época. Depois veio a ter uma gestão com o Maciel, né, na Caoa, que foi muito importante para todo mundo. Um professor, Maciel, professor. E nós fomos convidados e viramos, ele tinha com 3 lojas, nós viramos 2 para Hyundai e ficamos com 2 Caoa Hyundai. E foi crescendo. Depois a Hyundai, né, nossa performance sempre foi bem positiva. Eu não abro mão de bater meta, né? Penso com essa questão de não bater meta. Mas aí você ficou, a Chery veio depois? Ou você continuou, você virou a Hyundai, a Caoa Hyundai para Caoa Chery? Como é que foi? Não, nós continuamos ainda com Caoa Hyundai e com Hyundai Motors Brasil, porque com os importados era com a Caoa e os nacionais com a HB. Então nós continuamos,
sempre tivemos um excelente relacionamento com a Caoa, por isso eu também sou muito grato a eles, né? Tem dificuldades, tem. Qualquer lugar, todo mundo, né? todo relatório, marca, cada um com sua peculiaridade. E aí veio a Caoa Cherry. A Caoa Cherry, em 2019, se eu não me engano, na expansão com o Dr. Carlos Alberto, que para mim é um gênio do automotivo brasileiro aí, todo mundo tem suas peculiaridades, né, de comportamento e tudo mais, mas para mim também é um gênio, aprendi muito com ele. Ele fez a marca Hyundai no Brasil. Fez a marca Hyundai no Brasil. E como a gente sempre entregou todos os share lá do Espírito Santo, da Hyundai, eu com meu sócio, dá a oportunidade de a gente abrir Caoa Cherry também. E chegou até ele. E eu me lembro bem que ficou, não, a gente vai abrir aí, a própria Caoa abrir, e vai, não vai. E chegou um dia o desenvolvimento de rede falou, doutor Carlos quer falar com você. Me ligou. Eu lembro, estava passando numa avenida onde hoje é uma Caoa Cherry nossa. Eu até diminuí, o doutor Carlos estava comigo, minha nossa. Aquele frio na barriga, assim, né? Aconteceu alguma coisa. Aí eu, tá bom, até parei o carro. Ô, menino, ele falou assim, menino, Sartori, tudo bem? Eu falei, ô, doutor Carlos, quanta honra, papapá. Eu vou autorizar vocês a abrirem aí. Mas, tem que ter performance, hein? Eu falei, não, esse é meu sobrenome, Marcelo Sartori Performance. Então tá. Eu quero ver, hein? Daqui vai abrir aí, eu quero ver seus números de share aí, seu share. Falei, doutor, pode contar comigo. Então tá. Daqui uns meses eu vou ver seu share como é que tá. Falei, doutor, posso ser um pouquinho ousado com o senhor? Deva. Falei, eu vou puxar o seu share para cima no Brasil. Meu share vai ser sempre maior do que o Brasil. Sempre maior do que o do senhor. É isso que eu gosto de ouvir. É isso mesmo. Tá feito, pode abrir aí. E assim, abrimos, né? Meus sócios também, que sempre quiseram, eles sempre foram, como disse, bem aguerridos nisso. Abrimos uma Caoa Cherry, começamos no shopping, porque logo 19 para 20 veio pandemia, enrolou tudo. E a inauguração da loja mesmo, a primeira loja Caoa Cherry foi em meia pandemia, iníciozinho de pandemia. E sempre foi um sucesso. Aí nós abrimos Vitória, abrimos Vila Velha, depois abrimos Linhares, no norte do estado. Hoje a nossa média de vendas por loja Caoa Cherry é muito positiva. A gente batemos recorde mês passado de venda, com 3 lojas, 170 unidades, 172 unidades vendidas. E se a Caoa Cherry nos der a honra, nós queremos abrir outra loja semana que vem. Com eles aí, com todas as peculiaridades da marca, de uma empresa familiar, que é bem diferente de tratar com uma empresa multinacional. Mas você tem experiência, porque Mitsubishi também é parecido, né? Tem umas historinhas aí. A gente tem que se adaptar. Exato. Né? Porque as grandes empresas não vão se adaptar ao funcionário. Não vão. Eu falo isso com meus sócios, com os sucessores e tudo mais. A gente tem que ter jogo de cintura. Se for para brigar, arrumar briga, você vai brigar todo dia com todo mundo. Todo mundo. E hoje, né, essa experiência aqui também com o mundo de São Paulo de vocês, eu estou dentro da Abrai também, como diretor da Abrai lá com o Daniel Kellerman. Teve aqui ontem, inclusive. Teve aqui ontem? Então, o Daniel também é um jovem professor aí, muito ousado. E eu estou com ele lá desde antes da Hyundai Motors Brasil, desde 2012 eu estou lá como diretor dele. E aprendi muito nesse mundo associativo, tanto do que se deve fazer, quanto também do que não se deve fazer, né? Isso foi me dando experiência para saber lidar com essas dificuldades aí e não entornar caldo todo dia, né? Tem um problema hoje, todo dia vai ter, né? Se você sobe degraus, os problemas vão ser maiores. Então, vamos contar até 10, respira, não vamos procrastinar nada, que procrastinar é uma doença, e eu brigo com isso todo dia, mas não vamos tomar decisão precipitada, não. Amanhã a gente conversa com calma, olho no olho, de preferência. Eu sou meio avesso a reuniões importantes via vídeo, eu gosto do olho no olho. Isso está me dando, né, aprendizado para lidar com tudo na vida.
Porque às vezes as pessoas querem crescer, mas não querem ter dificuldades maiores. É o que a gente está falando no começo, né? Então, assim, cada dia é mais difícil. Minha esposa fala lá que... não, mas vocês são loucos, vocês falam isso, falam aquilo, quer abrir mais uma loja, mais outra loja. Eu não entendo vocês. Acho que não deve ser só a minha esposa que fala isso, né? Mas dentro da sabedoria dela, eu falei, meu amor, calma, vai dar certo. Vamos em frente. Não pode parar. O empresário no Brasil não pode parar esperando ainda mais providência divina, né? Ainda mais nesse país que a gente tem passado imprevisível, a gente tem soluços toda hora, não tem uma estabilidade, né? Se a gente pegar aí, Estados Unidos teve uma única moeda desde 1700 aí, a gente já teve 28. Eu falei que aqui em 1987, 88, eu não lembro mais que moeda era 1.000 dinheiro lá. Então, um antigo amigo que falava, tanto dinheiro na época que eu te paguei, não sei que dinheiro que era. A gente vive uma loucura. Aproveitando esse gancho de Sherry, assim, para os brasileiros, quando ele pensa em Sherry, hoje está associado a Caoa Sherry. Sim. Só que tem a Sherry, debaixo da Sherry, tem muitas marcas. Né? E estão vindo para o Brasil. A Omoda Jayco, que você é representante também. A Getur, que está chegando aí, e assim vai. Isso está debaixo da sua Sherry? Isso não? Não. Vão ter marcas. Como é que essa operação é toda separada? Como é que funciona? Tudo apartado. Tudo apartado. Eu tive lá na China no ano passado, surpreendente, fiquei surpreso positivamente com a China, e conheci toda a estrutura lá da Cherry International, né? E tem todas essas, são 6 ou 7 marcas hoje. Tem mais que ainda não vieram. E eles transformam um produto numa marca daqui a um ano, né? A gente começou com o iCar aqui há 5 anos atrás, virou uma marca de elétricos dele. Então, assim, é algo pungente, né? E aqui a SoSherry, a qual hoje eu estou como presidente, representa as concessionárias da rede Caoa Cherry. Nossa relação é com eles. A Omoda Jayco, a gente, né, também está começando agora aí 4, 5 meses, é uma outra situação, é outra associação. E a administração também é diferente. Ontem eu estive no prédio lá aqui na Rocha Verá, da Omoda Jayco, para visitar os amigos lá, e é só a Omoda Jayco. Lá, a associação é só a Omoda Jayco também. E a Getur, acredito que, pelo que eu estou sabendo, também é a mesma situação, totalmente diferente. São marcas, digamos assim, com uma grande corporação, né, da Cherry International, mas que tem marcas diferentes aí, vamos dizer assim, tropicalizando aí, quase uma Stellantis da vida. Entendi. Com as características lá da... E vai ser vão ter plataformas parecidas que nem tem, vamos pegar a Stellantis, o caso, o Argo e 208, vamos supor. Plataforma compartilhar que o Jayco 7 vai ser parecido com o Tigo 7, sei lá, estou inventando aqui, talvez seja isso. Mas é isso. Mas vai ter diminuir custo, aumentar a produtividade, né? E oferecer produtos com mais tecnologia com menor custo. Eles multiplicam as plataformas em vários produtos, tecnologia. Você vê uma tecnologia hoje de powertrain que tem num J7 da Omoda Jayco, é maravilhoso. Mas daqui 6 meses vai estar num Caoa Cherry, a mesma tecnologia. Como faz aí as outras grandes marcas aí também, né? Volkswagen com Audi, com Stellantis. Eu acho isso muito saudável para a indústria, né? Eu acho que quem não está nesse formato vai ter que... Vai sofrer. Vai sofrer e vai ter que entrar. Então por isso que eu vejo a sabedoria aí da Caoa Cherry em estar acompanhando tudo isso aí, a sabedoria dos chineses em trazer as outras marcas deles e ganhar mercado. E eu não vejo como parar. Eu só fico preocupado com os tamanhos das pizzas que vão ficando, as fatias cada vez menores, né? Aí compensa ficar abrindo concessionária, porque, como você falou, a participação do mercado daquela marca, ela vai achatar, porque o mercado ele não cresce geometricamente, né? Olha, Caporal, essa pergunta aí que você fez é meio de bola de cristal, né? $1 bilhão é a resposta. Acho que é bem mais. Mas se vale a pena, eu não sei, vamos saber. Agora, uma certeza eu tenho, ficar parado... Então, mas vocês estão abrindo concessionário. Vamos abrir. Agora, você tem marcas tradicionais, mais antigas, tipo
Citroën e Peugeot, sei lá, né? Que teve uma mudança, né? Quando virou para Stellantis, tal, não sei o quê, mas mesmo assim, a história que a gente viveu e escutava das montadoras não, você tem que ter um showroom assim, com o nosso brand retail, investir tanto, piso não sei o quê, mobiliário não sei o quê, para lá. Operações mais caras, mais pesadas. O risco é maior se fizer assim, né? Esse exemplo de marcas tradicionais, eu acho que elas também estão se flexibilizando. Estão se adaptando, estão né? se flexibilizando. Porque às vezes é impossível você falar assim, vou colocar 2 marcas no mesmo showroom, aqui vai ter um corner aqui e tal. Era uma briga enorme. Hoje já tem algumas que ainda resistem, né? Não, do meu lado você não vai botar isso, não pode, tal. A gente nunca teve esse problema, mas a gente sabe que alguns amigos têm essa dificuldade para enfrentar. As tradicionais estão se flexibilizando, não adianta brigar contra o mercado, é soberano sempre em qualquer coisa. Quem age mais rápido, flexibiliza mais rápido, cresce mais rápido. Então, a gente tem as tradicionais, o Citroën Peugeot, por exemplo, lá, que é do grupo, eu chamo de meu sócio-chefe lá, o Silvio, que toca a operação e está crescendo. Sim. Né? Está crescendo. Outras marcas, a própria Hyundai Motors Brasil aí, que hoje é Hyundai, né? Se apartou totalmente da Caoa, está buscando se reinventar, novos produtos, aumentar o volume, porque essa transição aí ficou um pouco complicada para a Hyundai, né? Estavam 2 produtos só, né? Mas perdeu um pouco de tempo, digamos assim. Exato. Mas é uma marca maravilhosa e vai crescer. E hoje tem uma gestão muito bacana, né? Meu amigo Ayrton, um abraço para ele, que é uma pessoa que sou fã, eu conheço há uns 40 anos já. Sou fã. Não, 20, vai? 25. Pelo menos. E ele é muito próximo da rede, né? E consegue fazer esse meio de campo muito forte, né? Quando tem uma gestão desse tipo, eu participei de várias, né? De vários tipos de presidentes diferentes, até alguns que nem falavam a língua do país. Sim, participei. Inclusive na própria Hyundai. Então, e não entendiam nada, chegaram aqui meio de paraquedas. Tá? É diferente hoje, quando você tem um presidente de montadora que dialoga com a rede, está sempre aberto a escutar as ideias e trabalhar junto. Isso, mesmo não tendo tanto produto, né, está limitado ali a 2, 3 produtos, mas você tem uma visão de futuro boa, né? Você fala assim, não, dá para acreditar nessa marca. Você continua postando fichas ali, né? O Ayrton, que eu falo que eu sou fã profissionalmente, eu acho que é um grande exemplo disso. É um grande executivo, né, a nível mundial, mas ele usa a simplicidade do ser humano. Ao meu ver, né, usa as 2 orelhas e uma boca. Então ele ouve, e aí eu acho que é um dos segredos de quem está controlando ou administrando alguma coisa, é ouvir muito, contar até 10 e depois falar. Essa é uma característica do Ayrton. Eu espero que outros jovens executivos e presidentes aí de outras montadoras venham aprender com ele. Lógico, ele, assim como qualquer um de nós, não vai acertar tudo e nem vai transformar tudo numa velocidade de foguete. Não tem uma varinha mágica. Não tem uma varinha mágica, mas ele consegue tirar da gente, da rede, digamos assim, uma confiança. Isso, muito grande. Uma confiança grande. Mesmo passando por dificuldades em alguns momentos, você continua apostando. São riscos diferentes de uma marca entrante, que é aquela volúpia aí dos chineses e tudo mais, e de uma marca tradicional como a Hyundai já ficou hoje. São apostas diferentes, né? Uma na segurança e na estabilidade, mesmo que tenha altos e baixos, mas a projeção da linha é positiva, é positiva, né? Então a gente tem que saber rodar esses pratinhos aí de acordo com o perfil da marca, da montadora. Se você quiser brigar com os chineses, você vai arrumar motivo todo dia, né? Mas eles estão aprendendo do Brasil, né? Eles estão aprendendo do Brasil e eles gostam, eles querem aprender rápido, né? Eu tenho um exemplo aí das chinesas que descobriu rapidamente que o brasileiro tem um amor, digamos assim, passional quase pelos carros usados. Pelo carro usado. E entraram como? Trading forte. E o cara vai lá na nossa loja, na BYD, na GWM, na GAC agora, né? E houve um valor maravilhoso naquele filho dele, que é o carro usado, né? Com o trading, não tem nada errado nisso.
prática de mercado, e acaba conquistando aquele cliente, né? De um carro, pega um Hyundai... Ele fideliza na marca. Fideliza, né? Na marca e mantém um trading alto e vai e compra mercado. E eles aprenderam rápido que o brasileiro adora ouvir um valor alto no carro dele. Né? A FIP, quando fala FIP, é uma mágica no ouvido do cliente. Né? A gente sabe que como as coisas funcionam matematicamente, mas no front do mercado, funciona. E eles aprendem rápido. E estão... Um ponto positivo, eu vejo aí, misturando os assuntos um pouco, os chineses estão fazendo as tradicionais se movimentarem. Né? É que é muito... Sair da zona de conforto. É muita marca nova, muito produto bom. Os produtos são bons, preços muito competitivos, então isso bagunça o mercado. Não tem mais carro ruim, né? Não tem mais carro ruim. Então o cliente tem muita opção, o cliente é soberano e a gente tem que aprender todo dia um pouquinho e se adaptar um pouquinho. Vamos falar de usado. Usado, Seminova, porque você tem uma gestão lá que foi premiada, mas não foi fácil botar para rodar, né? Um controle maior de avaliações, de trading. Conta um pouquinho da tua experiência, porque eu acho importante, porque o pessoal acha que também é só apertar um botão e fica tudo resolvido. Não é? Implantou, estou avaliando, agora resolve. Né? Eu escutei outro dia, eu vi um YouTube do iFood. E iFood trabalha com um restaurante, é um marketplace. A gente é um marketplace, trabalha com funcionário. Tem algumas similaridades. Mas o dono do restaurante falou o seguinte, falou assim, olha, quem reclama do delivery, que o iFood está cobrando muito, que não sei o quê, está com problema no seu balcão. Na sua entrega aqui no restaurante, já tem problema. Porque se ele estivesse operando muito bem aqui, o delivery só complementava e seria uma bênção para ele. Mas, normalmente, quando ele tem problema no balcão, ele reclama do delivery. Eu achei bem legal isso, falando assim, porque eu fico analisando onde a gente tem uma gestão melhor, onde tem gestão não tão boa, etc. No fundo, a operação toda do cara está meio bagunçada. Né? E a gente está lá para tentar ajudar e melhorar. Mas conta os teus desafios aí, como é que foram? Precisa muito olhar para dentro, né, do nosso negócio. Mas eu não te falei, mas meu primeiro desafio com automóveis diretamente, que minha primeira gestão foi de acessório lá, com um vendedor de acessório, mas o departamento de acessório era só eu. Né? Eu era o vendedor, eu era o gerente, eu era o comprador e ainda ajudava a instalar os acessórios lá. E a minha primeira gestão mesmo foi de gerente de seminovos, numa concessionária, nessa mesma concessionária que eu comecei Volkswagen lá, né? Século passado. E não existia muito a cultura do seminovos nas concessionárias. Elas nem queriam saber. Né? Nem queriam saber. E esse meu tio tem uma visão muito ousada, assim, muito à frente, principalmente na época. Eu gostava muito de carro. Às vezes até atropelava, que eu queria... Entrava no carro, eu queria comprar o carro para mim, mas não era nem para eu revender, não, para eu usar mesmo. Né? Eu queria melhorar os carros, nunca tive essa questão de querer o carro para vender. Eu sempre trabalhei para a empresa, Nunca quis ser sócio oculto da empresa, não. Mas isso não existe mais, né? Não tem. Vamos lá. Fantasmas. Então minha primeira gerência foi de seminovos. Também assim, eu era o gerente, eu era o avaliador, eu era o comprador e muitas vezes o que fazia o embelezamento no carro lá. Quantas e quantas camisetas suadas no sol quente, eu fiquei lá limpando o carro no pátio lá, seminovos, para melhorar o carro, para apresentar um cliente. Então eu aprendi muito ali. E, como você falou, por muitos anos o seminovo era algo renegado, né, nas concessionárias. Era um trabalho, era uma bucha, era isso aqui. E também o zero dava bastante dinheiro, né? Então, não era igual hoje as marcas. E era uma cultura da montadora falar para você focar no zero, né? Óbvio. 100%. Por que ela fala para você focar no usado? O usado é uma consequência aqui, mas você não se preocupa com isso. Então, e aí, ao passar dos anos, a gente foi agregando marcas ao nosso negócio e repassava muito direto os carros usados, até por necessidade de capital de giro. E aí entrou no meio do caminho você com autoavaliar.
Tem um gestor nosso que hoje está com a gente de volta, o Antônio. Ele sempre está atento à novidade. Não, autoavaliar, vamos, tal. Enfim, você chegou lá com o seu representante, trabalho como sempre até hoje muito bem feito, e nos vendendo a ferramenta. Vamos tentar implantar uma vez. Não presta isso. O gestor lá, né? Entendeu? Não presta, atrapalha, e não sei o quê. Demora para avaliar. Demora, e todos os defeitos. Autoavaliar tinha todos os defeitos. E aí botava no leilão e não vendia. Mas aí meu amigo aqui compra. Enfim, tentamos 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos tentando. 3 anos tentando. E eu mesmo, uma hora eu estava cético, porque já não conseguia ir lá na ponta para eu fazer o negócio, né? E, esse negócio é difícil e tal. O meu sócio também achando difícil. Aí começamos a descobrir algumas peculiaridades nas sociedades ocultas. Descobrir não, confirmar, né? Quem acha que não tem, esquece. Vamos insistir nisso. E aí fomos trocando gestores até que chegou um com a cabeça correta, né? De fazer o simples, fazer o correto, não ter sociedade oculta. Foi o segredo. Deslanchou. Na parte de avaliação, hoje a gente avalia em torno de 1.100 carros por mês e precisamos aumentar muito. Tem muita oportunidade na captação, muito. Eu costumo dizer que o cliente não vai na tua concessionária de Uber, de táxi, de bicicleta, né? Ele vai de carro. Cadê o carro dele? Ele vendeu para o primo, o vizinho dele quis comprar. Sempre tem uma desculpinha, né? Olha, meus parceiros, funcionários, gestores, eu não combinei isso com o Caporal. Não combinei uma vírgula aqui dessa frase que ele falou. Você fala a mesma coisa. A frase é dele. Coincidentemente, eu repito todo dia. Ou ele pode dizer que a frase é minha e ele está repetindo aqui, porque é a mesma frase que eu falo com meus gestores. Ninguém chega aqui de jegue, gente. Ninguém chega aqui de jegue. 95% dos clientes hoje que compram um ticket médio acima de 150 mil reais. Ele tem um carro. Ele tem um carro. Tem exceções que deu PT, tem exceções que vai passar para a filha. Tem, mas é 5%, 6%. A gente mede isso facilmente. Você mede. Então, assim... E é o lead mais quente que a gente tem. O cara não vai. E o cara que se presta ao trabalho de sair de casa e ir na concessionária avaliar um carro, ele vai trocar o carro. Mas essa frase é minha. Eu falo sempre isso, né? O coitadinho saiu de casa com o carro dele, atravessou a cidade, chegou lá, ficou esperando a boa vontade de alguém avaliar o carro dele, escutou a proposta na troca, que às vezes não foi aquela que ele queria, esperava, fez as contas, fez o quê? Mas esse cara não vai comprar? Como não? O que ele veio fazer aqui? Turismo? Ele ia pra praia, né? Tomar uma cerveja, tomar um vinho, vai vir aqui passear na concessionária? Não vem. E eu ainda falo com meus gestores e meus vendedores agentes, se vocês só acolherem o cliente, eu gosto muito da palavra acolhimento, acolher e acompanhar o cliente, eu não... Tem que dar atenção para ele. Eu não gosto muito da palavra perseguição, não. Né? Não, mas dá uma atenção para ele. Né? Acolher e acompanhar. Você vai vender. Se você não atrapalhar o processo, ele vai comprar. Mas fulano lá pagou FIP, o cliente quer FIP, essa palavrinha mágica, FIP. Até eu, se eu for trocar meu carro na concessionária, eu quero 10% acima da FIP. Agora, você tem que vender a verdade. O cliente vai comprar. Existem aqueles clientes que querem só vender o carro para você, quase uma má fé, existe, mas também é 1%. É 1%. Isso aí tem em todo lugar, tem alguém mal intencionado. Esse cliente você deixa para a concorrência, o cliente de má fé. Mas 99% é de boa fé e quer ser bem atendido. Vai chorar preço. Isso é normal. A culpa não é do cliente. Normal. A culpa não é do cliente. É você que consumidor. Porque o cliente, ele troca de carro a cada 2, 3 anos, certo? Por aí. Exatamente. Você vende 2, 3 carros por dia, às vezes. Quem é o treinado aí? Quem é o preparado? Quem aí? Que tem que ser o especialista, né? Tem que ser um bom na negociação e entender o lado do cliente. O cliente está fazendo leilão, é você que está deixando. Você que está deixando. Sempre a responsabilidade é nossa. Então, nesse trabalho aí com os seminovos, para mim, eu entendo que para o consumidor final,
é a venda mais fácil que tem. Porque se você está fazendo seu trabalho direitinho, não tente enganar o cliente. Para mim, se tentar enganar o cliente, tá fora. Ele não perdoa depois. Não pode. Eu também não perdoo. E você tem que anunciar o carro. Quando o cara vê o carro usado, ele é único. Não tem dois, como sempre. Não tem dois. Então, se o cara vai atrás daquele carro lá seu, a conversão tem que ser acima de 50%. Tem que ser, o cara não tem dois carros iguais. Se você faz a preparação do seu carro sem enganar, para não enganar o cliente, para ser verdade. Eu costumo dizer, vamos preparar o nosso carro como se fosse para você comprar. O que você faz? Se o carro fosse seu, você faria o quê? Tem que fazer isso. Então não vale a pena, vamos repassar. Agora, se é esse detalhe, mas esse pneu aqui dá para passar. Filho, bota 2 pneus novos no carro. Estou fazendo economia de palito em banquete. Se você fosse seu, você colocaria 2 pneus? Na hora, então põe e vende com valor agregado. Não é para dar o pneu, não, vai agregar valor. E o carro do repasse, lá com a nossa história, com o seu trabalho aqui, da sua equipe do Autoavaliar, é a mesma coisa. O Luciano lá, que ele e a equipe que conquistaram aí, foi por 2 anos seguidos, tá? Das melhores gestões. 2 anos? 2 anos. Foi esse ano e ano passado. Com você, eu falo com ele, o Luciano, feijão com arroz, filho. Faço simples. O carro que você vai anunciar lá na plataforma, quando o lojista quiser ver o carro, se não quiser ver que for distante quando ele recebeu o carro tem que ser melhor do que ele viu. Tem que ser melhor. Um dos maiores problemas que a gente tem é que quem está anunciando não entende que tem uma loja, um CNPJ, mas é uma pessoa do outro lado que está comprando. Então ele tem os mesmos anseios, as mesmas expectativas de você, de qualquer outra pessoa. E o consumidor final também. É igual. Ainda mais que é um bem de capital que ele está investindo, mas só que, no modo geral, o concessionário pensa assim, sempre tem outro lojista para comprar. Né? E o que a gente tenta passar, e é engraçado porque tem uma distância, porque hoje é impossível você acompanhar a tua operação lá embaixo no dia a dia. Você tem quem dera. E eu brinco para o lojista, falo assim, o cara anunciou um carro e vendeu outro, né? Eu falo, olha, seguinte, não é a concessionária em si, o dono da concessionária não está sabendo de nada disso, gente. Né? Você tem que entender o seguinte, nós vamos resolver teu problema, mas, garanto que agora, nós vamos chegar para o dono e contar o que está acontecendo, para ele tomar as providências. Porque a coisa não chega. Como você falou muito bem que o desafio para implantar o Autoavaliar foi trocar de gestor, né? Você achar um gestor que realmente comprasse a ideia, quisesse operar, porque você não está na frente, porque você comprou a ideia, está tudo lindo. Eu acho lindo, maravilhoso apresentar para você, você não, bora, né? Aí chega ali na operação do dia a dia, o cara acha jeito de boicotar. E ele faz, de certa forma, com o teu próprio negócio mesmo, né? Assim, colocando um carro que sei lá, é diferente do que ele anuncia diferente do que o carro realmente é. Né? Então isso mata a tua operação, atrapalha a gente fortemente, né? A gente tem que ficar corrigindo, negociando. Então a gente precisa achar um jeito, e é um papel da Autoavaliar, acho que é a responsabilidade nossa, educar melhor quem está fazendo o trabalho no dia a dia. Né? E falar para ele assim, fio, às vezes o carro está todo cheio de barro, bate uma água, não é para você polir o carro, não é, mas tira o barro. Não é para fazer VIP, né? Não, mas tira o barro do carro, para o cara enxergar melhor até os detalhes. Escreve um pouquinho mais. Você não está vendendo, sei lá, uma lixa de unhas, você está vendendo uma coisa de 100 mil reais. Então escreve um pouquinho mais sobre o carro, mostra mais os detalhes, seja mais transparente. Clareza, né? Ele não está comprando uma vez só de você. Ele vai comprar 1, 2, 3, 4, 5 por mês. Pro resto da vida. E a gente volta lá atrás na questão quando eu falei simplicidade, feijão com arroz. O cara é lojista. Se você fosse o lojista, como é que você gostaria de ver o carro? Apresente desta forma. Não tem segredo. A palavra empatia, ela tem que ser o nosso business core. Tem que ser, coloque-se no lugar da pessoa. O que você faria se estivesse no lugar da pessoa? Faça, é simples. Faça para você. Eu tenho uma historinha rápida aqui de um gestor nosso que dava desculpa que o carro não entrava. Essa ficou para minha tia, ficou para minha avó, ficou para não sei o quê, ficou para a avó do cliente, né?
E aí uma vez eu resolvi perseguir a história, assim, peguei a ponta da corda e fui puxando. E no final, tanto que não ficou com a gente esse gestor, mas ele mesmo se entregou numa atitude que um dia entrou nós captamos uma Fiat Toro lá, né? Nessa concessionária. E beleza. Eu lembro que na época a gente precisava fazer a meta daquela loja, eu dei até uma assinatura lá para poder pagar X reais a mais acima da mesa, né? Na Fiat Toro. Beleza. E o carro era na avaliação, vi autoavaliar, o gestor avaliou o carro impecável. Beleza. Muito bom. Passou 10, 15 dias, o carro entrou fisicamente, e ele foi direto no chefe dele e falou assim: ô fulano, eu queria comprar esse carro para eu usar. Vê aí o que faz para mim, para ficar com esse carro, antes de ir para leilão, eu queria comprar o carro para eu usar. Aí o gestor veio até mim: Marcelo, não é um carro da nossa marca, é um Fiat Toro, mas ele queria comprar, porque ele, né, mora numa chácarazinha lá, e falei: Antônio, qual que é a política da empresa? É essa. Para vender um carro para funcionário, nós temos uma política simples lá de precificação. Claro. E dá para... Cumpre a política, né? Cumpre a política, beleza. Aí ligou pro cara: vamos fazer, tal, vai dar tanto. Não, vê se dá para fazer melhor, sabe por quê? Olha, eu tô olhando aqui, o carro tem isso para fazer, tem esse retoque, tá com pneu ruim, tá com não sei o quê, tá muito sujo, tá bababá, e eu falei assim: pega a avaliação do carro para mim, imprime. Eu gosto muito de papel ainda, né? Imprime a avaliação. Ué, tá perfeito, tá maravilhoso? Não tem nada disso aqui não. Eu falei: você tá falando do mesmo carro, fulano? É o mesmo carro. Foi: como é que na avaliação que você voltou? Eu lembro do dia, ele voltou lá, falei: vai você lá para pagar mais no carro, vai você lá e olha o carro e vê se é isso mesmo, tal, para a gente reprecificar um pouquinho a mais. Eu lembro que ele foi lá, né? Me marca essas coisas, me marca. Ele foi lá e olhou: não, deu ok na avaliação, é aquilo mesmo, fechou o negócio, blá. Na hora dele comprar o carro era a avaliação que ele devia ter feito. Falei: filho, acabou a sua história. Acabou, 2 pesos, 1 medida. Não existe. Se fizer o simples, faça empaticamente a situação e vai dar tudo certo. Não vai ser o caminho mais fácil. Não existe caminho fácil, corporal. Você sabe disso. Não existe. O caminho mais curto vai dar no abismo. O caminho para o sucesso é tenso. E a gente sempre quer continuar evoluindo, né? E as dificuldades vão aumentando. E com carro usado, digamos assim, é o negócio mais desafiador que existe no mercado e de muita oportunidade, de melhor oportunidade. Ele é o melhor lead, tem melhor oportunidade de conversão, todo mundo quer um carro usado. Brasil tem o lado bom para o carro usado, nossa economia não propicia a venda do zero, né? A venda do zero, então vai crescer moto e vai crescer carro usado. Infelizmente, como todo país pobre. E é uma oportunidade? E que recomendação você daria para os seus pares, donos, diretores de concessionária, para olhar para esse negócio de carro usado e até, assim, como controlar os gestores, né? Como é que você imagina? O que você falaria sobre isso? Rapaz, será que eu consigo dar uma sugestão? Bom, assim, um negócio de carro usado. Primeiro, assim, não tem que puxar seu saco aqui, não, mas vocês construíram algo fantástico para nos auxiliar. Eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho e fico pensando como é que o cara consegue ainda hoje trabalhar sem autoavaliar. E ainda brincando, eu falei assim: gente, esse pessoal no mercado tem que criar um concorrente à altura para o caporal, senão como é que nós vamos fazer? Né? Sem freio. Não, essa parte você corta, vou editar aqui, vou cortar. Sim, mas a eficiência aí é inegável, mas assim, não dá para trabalhar sem sua plataforma hoje, para trabalhar para crescer, não dá. Então, eu tenho amigos que eu falo: meu amigo, como você trabalha ainda na moda antiga? Mas aquele no bom sentido, aqueles loucos tarados por carro usado, assim, que ele vai para lá para dentro, nem mais vai na concessionária, mas no carro usado ele tá todo dia. Né? Então não tem como não ter um trabalho na sua plataforma. Eu sei que existem outros pequenos entrantes aí, concorrentes,
mas não chega aos pés da autoavaliar. Tem seu mérito, não chega aos pés. E o segredo para mim do carro usado é não despreze o cliente do carro usado, vá para cima de conquistar. Esse lead é o mais importante. Eu estou nesse momento de buscar aumentar a conversão. Sou a menina que me atende lá muito bem, por sinal, sabe, todo mês eu peço para ela ir lá e a gente fazer uma reunião física. Tem agora, terça-feira. Que legal. Tanto a Bárbara quanto o Guilherme vão estar lá, já está marcado. E eu estou chamando meus gestores para eles ouvirem os números. Então tem que acompanhar de perto. Não existe concessionária hoje, não existe evolução sem um trabalho de seminovos bem feito. Você mudou o status quo do negócio aí quando tirou da mão dos sócios ocultos a evolução do negócio. Né? Ainda a gente tenta, né? Não tiramos ainda totalmente. Né? Todo mercado se reinventa, né? E dos sócios ocultos também se reinventa. Exato. Mas eles estão tendo um trabalho bem maior. Exatamente. Um trabalho bem maior. E assim, o que eu posso recomendar é dê valor ao seminovo, assim como dê valor ao pós-venda. A usada é um tripé para mim aí, que é o seminovo, o pós-venda e o F&I para ser o quarto pé aí do carro 0 km. Dê muito valor a isso aí e evolua. O gestor, né? Tem que cobrar o gestor. Não, evolua a ferramenta e tem que ter gestor confiável. E quem confia, confere. Quem confia, confere. As coisas não podem ficar soltas. Esse é o outro desafio, não só no seminovo, mas no seminovo muito grande. É muito grande. E hoje o sócio oculto que a gente tem é na captação, muito mais do que no repasse antigamente, né? É na captação, é o que você falou aí. É o carro que na entrada fica com o tio, com o pai, com a mãe. Esse é o nosso sócio oculto hoje. Esse é o nosso desafio. E eu não sei se eu posso dar isso como sugestão aí, mas assim, a gente tem que trancar essa. A gente tem todas as métricas, né, Sartori? A gente tem todas as métricas hoje. O que precisa é olhar, quando você falou de conferir, é porque antes não tinha tanta informação do passo a passo, de cada passo da jornada do carro usado, desde a avaliação, da captação, da gestão de estoque, da venda no showroom, da venda no repasse. Hoje a gente tem tudo quebradinho, tudo meio metrificado, comparado com os benchmarks de mercado, comparado com a sua região. Esse trabalho que a gente faz todo mês é para mostrar. O problema que eu vejo hoje é que as pessoas não prestam muita atenção nisso. Quando você não presta muita atenção nisso, aí... O Caporal, para assim, não me prolongar muito, eu lembrei aqui, lembra que eu te perguntei lá fora das câmeras de reconhecimento facial e da inteligência artificial? Eu estou implantando agora uma nova ferramenta sua, junto com um parceiro lá, esqueci o nome agora do meu xará, do Marcelo, com autoavaliar, para resgatar o cliente que avaliou. Da Intellia. Lá. Da Intellia. Isso. Resgatar o cliente que avaliou o carro. Mas assim, quem vai resgatar não é o mesmo que avaliou lá. Não é... Não vou botar a raposa para cuidar das galinhas. Não denegrindo aí minhas equipes, pelo amor de Deus. Mas assim, às vezes é até a preguiça, né, do cara de resgatar. Não deu certo, não quero mais. Né? Não quero mais, foi embora. E é o lead quentíssimo. Então eu estou buscando com a sua parceria, de novo, né, com o seu parceiro, para resgatar esse cliente o mais rápido possível da avaliação. Contratei um profissional que já tinha trabalhado com a gente agora. Isso está quente, está começando agora aqui, isso é a ideia. Contratei um profissional para pegar a base desse resgate da IA com esse cliente e esse profissional totalmente apartado de todas as marcas. Eu brinquei com ele, você vai ser meio um ombudsman. Você vai entrar em contato com esse cliente. Lógico que ele não vai dar conta de entrar em contato com todos. São 1.100, 1.200 avaliações por mês. Por isso que ele está entrando na Intellia. Para ele entrar em contato com esse cliente que avaliou, não para saber, o senhor fez negócio, não, vai entrar em contato para saber se ele foi bem atendido. E fazer a conversa fluir. Porque hoje as pessoas não sabem conversar mais. E um profissional da minha idade, que já viveu tudo isso aí, e o cara às vezes achava que estava até fora do mercado, nós vamos resgatar de volta. Porque eles têm a facilidade de pegar um telefone ou um WhatsApp, né?
e falar com pessoas sem criar constrangimento e sem atrapalhar o negócio também, que às vezes não está registrado lá e o cara já está fazendo negócio, já está fechando negócio. Então ele vai entrar como um representante da nossa diretoria, como meu representante do meu sócio. Falando em nome da concessionária. Falando em nome da concessionária, da diretoria da empresa, para saber como foi, como está o atendimento. E até chegar no carro usado. Muito interessante isso, muito bom. Então, isso foi uma ideia minha, devo estar copiando de alguém aí, não sei, ninguém. Mas eu quero fazer isso funcionar e eu provavelmente vou trazer de volta para o mercado 2, 3, 4 profissionais de 50, 60 anos de idade que saibam conversar com o cliente respeitosamente, carinhosamente, acolhedoramente. Tem um outro repertório, né? Que não seja só, você está bem, tal, aquelas coisas, preenche um, se está satisfeito, 2. Então, assim, eu acho que a gente está tendo que voltar à humanização dos atendimentos, ao acolhimento nos atendimentos. E o carro usado é muito disso, o cara tem um apego ao carro usado absurdo. Né? Tanto que tem gente que é colecionador de carro antigo. Isso. Né? É o terceiro maior investimento hoje no mundo ativo, sabia? Não sabia. Dos colecionadores de carro usado. Essa é uma coisa eu, pela primeira vez, eu tô restaurando um primeiro carro, mas não é um carro tão antigo assim. Eu lembro que na minha primeira gerência eu tinha o sonho de ter uma Gran Santa Fé, quando o Dr. Carlos trouxe a Gran Santa Fé. E eu não tinha condições financeiras para isso. Aí agora entrou uma Gran Santa Fé, uma das poucas que não foram muitos, são raros os carros. E era o meu carro que brilhava no meu olho quando a gente começou. Aí você está restaurando ele? Tô, meu gerente lá está me ajudando. É um carro que nem precisa de muita restauração, peças novas, suspensão. O carro, a gente brinca, né, que é velho, lisinho de lata, né? E vai ser meu primeiro carro, que eu estou comprando para isso. A minha mulher me perguntou, por que você está comprando esse carro? É um sonho. E o valor sentimental? É um sonho, né? Só começou tudo ali com o carro Hyundai. Começou tudo ali. E eu quero ter esse carro. Então, a sugestão que eu dou é essa. Olhe com carinho e ponha pessoas para tratar o cliente com carinho, principalmente do carro usado, porque ele tem um apego muito grande com o cliente. O cliente. O cliente tem um apego muito grande. É quase um membro da família. Muito bom, muito bom. Conversei aqui com o Marcelo Sartório. Muito obrigado. Tem um presente para você. Isso. Tem um vinho aqui para você levar para o Espírito Santo. O dia que você me convidar para comer uma moqueca capixaba... Está convidado. Entendeu? Aí outra coisa, vou deixar gravado aí a moqueca capixaba que eu vou fazer. Sério? Sério. Maravilha. Eu estou devendo um parceiro nosso, Sérgio Gabardo, um grande amigo. Eu estive com ele aí uns dias atrás. Ele tá devendo ir lá para eu fazer a moqueca e fico devendo uma para você. Não é de conversa fiada, não. Obrigado. Obrigado. É uma honra.